Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação de nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele também pode ser acessado através da Uninter TV, dos canais da Rede EdSat e os canais da Educação. No programa de hoje nós vamos debater o papel do advogado na busca da justiça. E para isso nós convidamos o Dr. Marcelo Lombardi. Ele é advogado formado pela PUC do Paraná, ele é titular da banca Lombardi Advocacia Empresarial, ele é especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, ele é mestre em Direito Privado pela USAL, que é a Universidade de Salamanca, na Espanha. Também o Dr. Lombardi é professor de Direito Comercial, Agrário, do Trabalho e Processual Civil. E Marcelo Lombardi é autor deste livro, Audiência, Técnica e Arte, pela editora Paixão. O Dr. Marcelo Lombardi também é diretor pedagógico do curso Praxis, que é direcionado à preparação profissional de advogados. Lá, neste curso, o Dr. Lombardi leciona técnicas de audiência e argumentação persuasiva. Dr. Lombardi, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e quero, em primeiro lugar, parabenizá-lo por esse livro, porque a questão da audiência sempre é um momento importante da atuação do advogado e há uma certa carência na formação dos profissionais do direito em relação a essa técnica e que o senhor também denomina aqui de arte. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desse livro, como ele surgiu. Evidentemente que ele se direciona aos operadores do direito, mas também qualquer pessoa que tenha algum problema na justiça, pode estudar, até saber como se comportar durante uma audiência. Seria isso? Na realidade, a informação ideal seria que todas as pessoas tivessem o mínimo de contato com o mecanismo do judiciário, como funciona um processo, até para que as relações se tornassem mais saudáveis. Mas esse livro, na verdade, ele é objeto de algum tempo já de observação no magistério e na advocacia. Eu começo dizendo no livro que ele não é um livro sobre direito, é um livro sobre advocacia. Então, muito mais do que as lições ou os postulados, eu procuro focar na habilidade do advogado, na habilidade humana, naquela ferramenta que o advogado necessita enquanto pessoa para transmitir os seus conhecimentos, para conduzir o ato pessoal. E aí chega a abordar alguma coisa de neurolinguística, de posturologia, que também tem uma influência grande no momento em que se transmite a tese durante a advocacia na audiência. O senhor trata desde a preparação para uma audiência. Verdade. Essa é a preparação do próprio profissional, do advogado, mas também do cliente, que muitas vezes vai ter que depor ou acompanhar o depoimento de testemunhas. Gostaria que o senhor abordasse um pouco também esse aspecto da preparação, quando ela ocorre, como deve ser feito para que você tenha uma audiência frutífera, podemos assim dizer. Aliás, muito bem observado, Jorge. A audiência, na realidade, ela se inicia muito antes do dia, da data do ato em si, né? Então, essa preparação a que me refiro no livro, ela se destina também aos personagens que vão figurar nessa audiência, partes, testemunhas, mas principalmente ao próprio advogado. Certo. A verdade é que, em geral, os advogados chegam para prática do ato da audiência sem ter tomado esse cuidado anterior, né? Nós observamos isso dia a dia na advocacia, que o advogado chega com uma pastinha do processo, toma conhecimento muitas vezes das relações objetivas do processo naquele momento, e essa audiência acaba ocorrendo sem grande controle. Então essa preparação ela se inicia no momento da propositura da ação.
Não é? Quer dizer, no momento em que o advogado observa qual é a delimitação da lide, qual é o objeto que está sendo discutido naquele processo, naquele momento ele já deve ter em mente que em algum momento daquele processo vai ter que ser ouvida uma testemunha, essa testemunha precisa estar preparada para isso, essa parte que vai também depor também tem necessidade de estar familiarizada, pelo menos com o ambiente. Porque nós vemos muitas vezes, Jorge, que a parte e a testemunha ficam tão amedrontadas no ato da audiência que a questão objetiva, quer dizer, o objeto do depoimento acaba ficando esquecido. Às vezes por um nervosismo, algo nesse sentido. Então é importante, é saudável que o advogado se prepare pessoalmente e também prepare os personagens que ele vai conduzir ao ato. Aí seria uma orientação prévia à parte, no caso, e até as próprias testemunhas. Isso não tem nada de ilegal dentro do processo? Uma vez mais, muito bem observado. Essa tua colocação agora, eu posso dizer que é a vanguarda da advocacia mundial. Durante muitos anos, a advocacia foi exercida sob um manto, digamos, pseudoético, de que testemunha não se orienta. Porque há, inclusive, um tipo penal, há um crime previsto no Código Penal brasileiro de coação à testemunha no curso do processo. Basicamente, o que a advocacia tratava nesse sentido era de que as testemunhas devem ser convidadas e sequer orientadas. Algo diferente disso é pedir para a testemunha mentir. Claro. Né? Quer dizer, naturalmente nós temos esse limite ético que não se cruza. Sim. Essa ética deve ser a bússola do ato. Por outro lado, a testemunha precisa estar orientada no sentido de qual é a situação que ela vai encontrar, quais são os atos que ela vai praticar, quais são as perguntas, quais as formas que o juiz vai praticar essas perguntas, para que o advogado tenha controle do ato. Essa é a ideia. Quanto melhor preparada a testemunha e a parte, mais controle o advogado vai ter daquela audiência. Então a orientação à testemunha, além de não ser ilegal, eu diria que ela é essencial. E diria mais, todo advogado orienta a testemunha. Quem se manifesta contrário a isso está contrariando a própria prática da advocacia. Quando o advogado é contratado pela parte, é confiada uma missão ao advogado que vai conduzir aquele processo da maneira mais eficaz e mais eficiente possível. E isso prevê ou contempla também a orientação da testemunha. Algo diferente é conduzir a testemunha para uma inverdade. Sim. Né? Isso não se faz, de fato. Aliás, isso é crime, né? De falso testemunho. Há dois tipos penais. O advogado que orienta a testemunha para mentir está incorrendo em coação à testemunha no curso do processo e a testemunha também está incorrendo no tipo penal de perjúrio, que é a falsidade, o falso testemunho. O senhor propõe aqui no seu livro também que o advogado faça um roteiro do que ele deseja naquela audiência, o que ele pretende provar, o que ele pretende demonstrar ao juiz, Exato. Porque num tribunal de júri, evidentemente que tem que convencer lá os jurados, mas normalmente, digamos assim, no ambiente singular, no fórum monocrático, onde o juiz vai decidir, você tem que levar ao convencimento da pessoa que vai julgar no final do processo. Exatamente. E esse roteiro? Esse roteiro, na verdade, talvez seja a ferramenta mais objetivamente utilizada nesse livro, porque ele traz justamente um script daquilo que vai acontecer no processo. Não é? O que se observa também na prática da advocacia, no dia a dia da advocacia, é que os advogados, ainda que tenham conhecimento sobre a matéria, chegam com a audiência muito crua. Não é? Então fica ao alvitre do juiz as perguntas, do adverso as reperguntas, e acaba não havendo uma sequência lógica. Não é? Quer dizer, aquele ponto de onde se parte para onde se quer chegar, que basicamente, como você mencionou, é o convencimento do juiz, que é o nosso interlocutor único, no caso do monocrático. Certo. Então esse roteiro ele prevê o quê? Primeiro, uma fixação dos pontos controvertidos, o objeto daquele processo. Uma coisa muito grave que acontece, que os alunos, eu tenho alertado sempre, é a produção de prova para a parte adversa. Às vezes o advogado, por ausência de preparação da audiência, percorre uma linha que extrapola os limites dos seus ônus probatórios. Então aquela matéria não é ônus probatório da sua parte, silencie. E sem preparação, sem esse roteiro, o risco disso sair do controle e eventualmente invadir o ônus probatório da outra parte é muito grande. E às vezes, em vez de produzir prova em seu favor, acaba desfavorecendo o cliente, produzindo prova para o adversário. Isso é muito grave. Exatamente. Hoje nós sabemos que o processo, de um modo geral, ele preza mais pela oralidade, como era no passado, há alguns séculos atrás. O advogado tem que estar preparado também para esse momento
nas razões finais, de fazer uma argumentação em cima daqueles pontos que ele acredita serem os pontos que vão beneficiar o seu cliente. Sim. E da tese que ele defende? Exatamente. Na verdade, há hoje uma valorização, eu tenho a impressão que muito saudável, dessa habilidade que o advogado tem na transmissão oral. Eu me reportaria aqui a história da pedagogia do direito no Brasil, e iniciou basicamente com 2 matérias, a filosofia e a oratória. O advogado teria que ser perspicaz no raciocínio e capaz de transmitir isso oralmente. Nesse momento do direito, como há uma série de matérias, a especialização é muito grande, hoje direito do terceiro setor, biotecnologia, há uma gama científica muito grande transmitida nas escolas, e as escolas se obrigam à transmissão dessa gama científica. Mas a questão da habilidade pessoal do advogado não pode ser esquecida. Especialmente na audiência, é muito importante que o advogado tenha segurança naquela transmissão oral, na transmissão inclusive de postura perante o juiz e o adversário, para que a sua tese tenha credibilidade, para que o raciocínio jurídico seja palatável. Em última análise, a intenção é convencer alguém que não conhece da história que eu estou contando e dizer para ele que eu tenho razão. Basicamente, a ferramenta que o advogado utiliza, que é a argumentação, é essa. Partir do ponto em que o meu interlocutor, que é o juiz, não conhece os fatos que eu estou narrando e convencê-lo de que eu tenho razão sobre aquela questão. Então, essa habilidade do advogado é preciso que seja valorizada. E o resultado dos processos demonstra que essa habilidade acaba sendo um grande diferencial. E eu vou te dizer uma coisa. Nós temos inúmeras escolas de direito no Brasil. A audiência é o ato mais importante para a decisão do processo e não há uma escola no Brasil que tenha a cadeira de audiência. Então, o que acontece? Nós recebemos os alunos no último ano, e às vezes até os estagiários, iniciantes, sem ter contato nenhum com essa prática. E nós percebemos, especialmente nos advogados recém-formados, que eles saem da escola muito bem formados, com muita informação. Às vezes com mais informação técnica do que nós mesmos saímos quando estivemos ali nos bancos. Mas no momento em que isso se transforma num ato prático e oral, não houve aquela devida preparação. Eu brinco com os meus alunos que é como se você entrasse numa escola de advocacia e ganhasse direito. Né? Lembra-se quando a gente passa no vestibular, sim, a mãe conta no Natal, olha que bonito, meu filho está fazendo advocacia. Exatamente. E nós queríamos isso. Nós entramos para fazer advocacia e acabamos ganhando direito. Isso. Então a gente passa 5 anos aprendendo a desenhar coração. No 5º ano você é um Da Vinci, desenha coração em todos os ângulos. No primeiro dia de trabalho te dão um coração para você operar. Não, peraí. Eu sei desenhar coração, operar não é comigo. Então essa questão da aproximação científica, da prática, é essencial para despertar, inclusive, a habilidade dos bons advogados. Dr. Marcelo Lombardi, nós estamos aqui debatendo o tema, o papel do advogado na busca da justiça. O senhor faz alguns comentários sobre a prática da advocacia na área trabalhista, na área civil, na área criminal. O que o senhor poderia apontar de diferenças ou de similitudes entre essas audiências? Eu diria até fruto do que nós estamos conversando hoje, que há uma coluna cervical comum. Né? A habilidade de transmissão dessa informação, do convencimento do juiz, basicamente é a mesma em todas as áreas. Mas há, de fato, algumas especificidades. Né? No direito do trabalho, a questão do ônus probatório é mais sensível. A questão hoje, no direito criminal, por exemplo, é a inquirição direta da testemunha. Explicando para os nossos telespectadores, a inquirição direta é a pergunta do advogado diretamente para a testemunha. Correto. Isso revolucionou as audiências. O advogado que sabe dominar essa relação interpessoal e sabe extrair daquela testemunha a intenção ou a resposta em sua intenção, é o advogado mais bem sucedido do que aquele que aguarda a posição das testemunhas. Aliás, doutor, era bom explicar que anteriormente a pergunta era feita de maneira indireta ao juiz e o juiz fazia. Exatamente, ou seja, para a testemunha. Muito bem observado. Antigamente, os advogados fazíamos as perguntas para os juízes interpretavam ou filtravam aquela pergunta e faziam a pergunta para a testemunha. Sem nenhum tom, né? Sem carregar na linguagem, e não se trata aí de induzir a testemunha, mas de provocar o destino para o qual nós fomos contratados. Né? Eu digo que há uma ética superior, que é uma ética dos valores, das virtudes, mas há uma ética processual que é a ética do teu cliente.
A ideia é perseguir o resultado. Portanto, extração da testemunha da resposta que te interessa é objeto da contratação. E hoje em dia, na questão criminal especialmente, com a inquirição direta, há essa habilidade talvez é mais importante do que nunca. E na área civil, é muito semelhante à área trabalhista? Ou ela ali estabelece-se os pontos controversos? Talvez na área civil fique mais clara essa questão estratégica, porque justamente no despacho saneador, eu explico para os senhores, no início do processo, para o juiz, ele fixa quais são os pontos que estão em discussão. Nesse despacho saneador, o advogado sensível e habilidoso já desenvolveu a estratégia da audiência. No despacho saneador, o juiz deixa antever aquilo que lhe interessa no processo. Portanto, no momento da audiência, a destinação das perguntas e a estratégia da audiência deve ser baseada naquele panorama que o juiz já anteveu, que trouxe no despacho saneador. Esse é o norte da audiência de instrução. É lógico, há aí outras habilidades no sentido de conciliação, de convencimento do próprio adversário, que aí é um pouco mais amplo o tema, mas na questão civil, basicamente o despacho saneador é o norte e a bússola da estratégia da audiência. O ônus da prova sempre cabe a quem alega. Via de regra, quem alega deve provar e quem nega deve provar também, a gente chama de reflexo negativo do ônus da prova. Quer dizer, quem nega a existência de uma relação tem que prová-la. Então, muitas vezes, os advogados ingressam na audiência negando uma relação que era o ônus do adverso. Ou seja, que se ele não produzir prova, não há necessidade de produção. Mas mesmo assim continuam perguntando e às vezes produzem prova em contrário. Quer dizer, além de não produzir prova em favor do seu cliente, ainda produz prova em favor do adverso. Isso é muito grave. O senhor há pouco falou do curso de Direito e da Advocacia. O aluno, quando ele deseja se tornar um advogado, ele faz o vestibular e entra no curso de Direito, mas na sua cabeça está lá a figura do advogado, o curso de advocacia. Eu gostaria, o senhor como professor de Direito em diversas instituições aqui, hoje o preparo do advogado está melhor do que alguns anos atrás ou mudou o foco? Hoje se especializa mais do que no passado? Eu diria que essa resposta ela pode ter aí duas faces. Se a ideia é contemplar a preparação da pessoa do advogado, acho que não. Acho que há uma desumanização da advocacia. Há um distanciamento da figura humana e isso é mais ou menos comum, talvez, em todas as áreas científicas. A questão científica, técnica, dogmática, acho que evoluímos demais. Há hoje professores maravilhosos em todas as instituições. Nessa casa há professores muito bem formados, com informação, com experiência, e isso os alunos se beneficiam. Mas talvez essa falta de foco para a figura humana do advogado, talvez forme grandes jurisconsultos, mas ainda estamos a evoluir na questão da formação da pessoa do advogado. Ou seja, aqueles princípios de Santo Ivo, que é o patrono dos advogados, eles precisam ser retomados. Precisam ser exercitados. E talvez a questão do altruísmo, a questão da busca pela justiça, que é o tema da nossa conversa hoje, passe pela humanização. Eu acho que passa pela ética, pela humanização, pela valorização, enquanto sociedade, pela valorização dos princípios, pela valorização da busca da justiça e pelo favorecimento daquele senso de justiça ideal, que é equilibrar as forças, evitar o abuso e garantir os direitos. As grandes empresas do mundo, Dr. Marcelo Lombardi, elas estão assumindo posturas éticas perante a sociedade, de cumprimento às leis, de obediência rigorosa aos regulamentos. Aliás, até tem um termo em inglês que sintetiza esta luta, digamos assim, por esses princípios éticos, que é o compliance, ou seja, a obediência rigorosa aos princípios. Isso o senhor também está percebendo de que no Poder Judiciário, toda essa estrutura que faz parte do aparato judicial, e o advogado tem um papel importante ali, também já começa a se discutir isso. Não é apenas vencer a batalha, mas com ética, com princípios, buscando a justiça, como o senhor falou. Basicamente, acho que esse é o grande valor a ser despertado. O próprio Poder Judiciário caminha para uma concepção de poder cidadão.
da justiça acontecer não a todo custo, como era no capitalismo mais absoluto, mas hoje com uma questão com pelo menos um perfil ou um viés mais social. As decisões têm essa tendência de atender ao interesse social. E eu me lembro quando estive fora do país, havia uma preocupação muito grande pela manutenção dos contratos em empresas. Há um princípio chamado princípio da manutenção da empresa por interesse social. A verdade é que o capitalismo ele tem como hábito o judiciário capitalista aplicar a lei independente do efeito. E às vezes fecham-se empresas que geram centenas, milhares de empregos sob uma alegação ou sob uma justificativa que ainda legal não é justa. Como você mesmo mencionou, os ideais de Ivo, a questão da justiça e do direito deve ser observada nesse alimento social do Poder Judiciário e também do advogado. A postura do advogado, a forma da militância, a questão de trazer leads realmente relevantes e atuar nessas leads de maneira ética e responsável, certamente vai encontrar o nosso assunto e aí o nosso tema de hoje, que é a busca pela justiça, a justiça verdadeira, a justiça que representa uma paz social e a justiça que representa uma garantia. O senhor fez mestrado na Espanha, Universidade de Salamanca. O que o senhor percebeu de diferente no ensino do direito numa universidade espanhola em relação ao que nós estudamos e o que a gente pratica aqui no Brasil? De verdade, um pouco disso está refletido nesse livro, que justamente é essa questão da preparação da habilidade humana. Nessa universidade, especificamente, se convive com alunos de direito do mundo todo. Então, alunos de primeiro mundo, em que as instituições são extremamente maduras, e alunos de terceiro mundo, em que as instituições são extremamente imaturas. Eu diria que o Brasil se localiza num plano intermediário entre essas duas maturidades. E mesmo assim, há uma preocupação do judiciário brasileiro na produção da justiça enquanto equilíbrio, enquanto interesse social, enquanto responsabilidade do poder cidadão. E eu acho que isso na Europa há uma preocupação um pouco maior com a extensão das produções do judiciário, porque de fato tem um reflexo social, econômico, e que isso tem que ser abordado, e até nas escolas de direito lá tem essa preocupação. Eu acho que também é algo que nós podemos incluir como nosso norte, ou pelo menos inspiração para o futuro da advocacia, essa humanização. O nosso direito objetivo, direito, ele vem de uma raiz latina, do direito romano. Agora, os países de língua inglesa, ele já tem mais aquele direito consuetudinário, digamos assim, o direito que não é muito codificado. Verdade. Como é que o senhor, nessa convivência com esses colegas ali na Espanha, como é que vocês tratavam desses temas? Parte de um direito já mais codificado, inclusive o nosso Código Civil aqui brasileiro, ele tem, podemos assim dizer, a sua origem mais próxima lá no Código de Napoleão. Verdade. Embora as nossas tradições de codificação, elas vêm lá das ordenações filipinas, afonsinas, manuelinas. Exatamente. Ou seja, os portugueses estão bem adiantados nessa causa, porque enquanto a maior parte dos países aí depois no período da Idade Média não tinham uma codificação, Portugal já tinha. Verdade. O precursor, na verdade, do sistema que nós chamamos do positivismo é o direito, não diria o direito português, mas é o direito europeu, daquele berço, tanto da questão do direito romano, que amadureceu através da Espanha e de Portugal. Mas essa convivência que você referiu realmente é muito rica. Eu tive, inclusive, o prazer de dar aula para turmas de Common Law. Eles têm uma concepção do direito muito mais dinâmica, muito menos aprisionada no positivismo e muito mais voltada para a fabricação ou para o oferecimento da justiça para aquela lida em especial. Eu sempre faço uma comparação no início das aulas que eu ministro com relação ao sistema pedagógico do Common Law. O direito casuístico, o direito consuetudinário, que é o do Common Law, nos Estados Unidos, por exemplo, ele trata justamente da justiça no sentido mais principiológico. Então, a análise no direito passa pela filosofia, pelo direito administrativo e constitucional, eles têm essa positivização, mas se entrega, digamos assim, ou se realiza através de um sistema muito mais principiológico, que é intuitivo e que está aí
também valoriza a perspicácia. O quanto o aluno ou o advogado é capaz de seguir aquele trilho de raciocínio principiológico para encontrar a razão ou encontrar o raciocínio jurídico que justifique. Nós fazemos o contrário. Nós partimos de uma positivização, de uma lei, de uma norma, para encontrar naquela norma a adequação do fato. Então nós caminhamos por um sistema inverso de prestação jurisdicional e que muitas vezes não é exatamente justo no sentido principiológico. O common law parte do caso em si para adaptá-lo ao ordenamento e com uma vantagem dinâmica do judiciário que, se eventualmente não encontrar no ordenamento uma norma específica para aquilo, há uma espécie de efeito vinculante da decisão monocrática. Eles próprios criam uma norma que se adapte. Seria uma espécie de uma jurisprudência que seria adotada pelos exatamente juízes. Isso. É exatamente isso. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate, nesta primeira parte, o professor Marcelo Lombardi, ele que é mestre em Direito, e o tema foi o papel do advogado na busca da justiça. Doutor Lombardi, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Que bom, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Neste segundo bloco, nós vamos debater a sustentabilidade e a responsabilidade social. E para isso nós convidamos o psicólogo Juvenal Correia Filho. Dr. Juvenal Correia Filho, ele é formado em psicologia, tem MBA em Direção Estratégica Empresarial, possui artigos escritos em diversas revistas científicas, inclusive revista Geração Sustentável, que é uma revista aqui de Curitiba, já está no 7º ano de circulação. Aliás, a edição deste mês trata da mobilidade urbana, os veículos elétricos, automóveis, híbridos ganham mais adeptos. O senhor trouxe outro exemplar também da revista Geração Sustentável, que trata da atuação do arquiteto empreendedor com sustentabilidade e cidadania, e uma terceira revista aqui que o senhor nos trouxe também, uma edição um pouco mais antiga, que é Relatórios de Sustentabilidade, menos discursos e mais resultados. O Dr. Juvenal, ele é colunista nesta revista, todo mês escreve, e também ele é professor de pós-graduação em diversas instituições de ensino aqui do estado do Paraná, entre elas a Sesumar, a FESP, a Unicuritiba. Ele trata de assuntos relacionados à sustentabilidade, à geração sustentável, e ele é diretor da empresa Civitas de responsabilidade social e sustentabilidade. Doutor Juvenal, a espécie humana, o Homo sapiens sapiens, tem cerca de 190, 200 mil anos. Os nossos ancestrais mais antigos estão aqui nesse planeta talvez há 3 milhões e meio, 4 milhões de anos. Os estudos científicos apontam de que as
espécies de mamíferos duram, em média, 5 milhões de anos. O nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos, a vida está aqui há cerca de 3,7, talvez 4 bilhões de anos, e as previsões são de que a vida vai se manter aqui na Terra ainda por mais 1 bilhão de anos. Esse tema, sustentabilidade, é um tema emergencial. O senhor diria isso? Com certeza. Boa tarde a todos os telespectadores, obrigado pelo convite da direção da Uninter, na sua pessoa, Bernardo. E, com certeza, o planeta, ele está hoje numa agenda muito emergencial. A vida do planeta, a sustentabilidade do planeta. E quando a gente fala da sustentabilidade do planeta, a gente tem que falar da sustentabilidade empresarial também. E a gente tem trabalhado muito essa questão, porque grande parte da insustentabilidade que temos hoje no planeta em algumas situações vem ocasionadas através da economia, da geração de economia de formas inadequadas que foram se constituindo através do sistema capitalista e que está necessitando realmente uma mudança muito oportuna, necessária e que vise a gente dar maior longevidade, não só para os negócios das empresas, mas também para o nosso planeta. Porque na continuidade do consumo exacerbado que existe hoje, nós não iremos ter esta previsão de permanência dos seres humanos no nosso planeta por atendida. O senhor falou da questão empresarial do mundo capitalista que está em poucos séculos esgotando, digamos assim, os recursos naturais do planeta. Há estudos que apontam que se toda a população, 7 bilhões de habitantes da Terra, eles tivessem um nível de consumo dos países do primeiro mundo, nós precisaríamos de 2 terras e meia, ou seja, para manter esse padrão de consumo. Como é que o senhor trata desse tema com as empresas, a responsabilidade social delas, a questão da sustentabilidade do planeta? Como é que o senhor leva esse problema para o empresário? Como o senhor disse, no mundo capitalista, ele, para se manter, ele tem que ter o lucro e muitas vezes ele vai atrás do lucro cada vez maior. São 2 coisas muito claras, né? A primeira, que a gente sempre gosta de tirar, eliminar a dúvida, é que muitas organizações e muitos empresários, diretores, CEOs, eles ainda entendem ou não têm o pleno conhecimento de que a responsabilidade social empresarial, ela traz resultados positivos, ela traz lucro. Muitas pessoas entendem ainda que o termo responsabilidade social leva à questão do voluntariado apenas, da questão de ajudar as pessoas, ajudar aquela instituição, e não é isso. A responsabilidade social é um processo de gestão na organização que faz com que ela passe a ter um olhar diferenciado a tudo aquilo que ela faz, né? Porque ela tem que começar a dialogar efetivamente com todas as suas partes interessadas, ou todos os stakeholders, como vem sendo chamado, né? E este processo ainda é muito insípido na maioria das empresas. Ela se relaciona basicamente com os seus acionistas e com o seu público interno muito mal. A maioria das empresas ainda estão se relacionando com os seus funcionários, com os seus colaboradores, de uma forma assim, quando preciso, que está na iminência de uma... Daí eu vou conversar com meus funcionários. Então, isso vai levar ao quê? A um desgaste permanente e profundo da relação entre o capital e o trabalho já naquele ponto. Sem falar, então, dos seus outros stakeholders, né? Suas outras partes interessadas, que ela nem parou para pensar da importância que tem na sua vida. Só vai saber na hora que ela perder, por exemplo, a licença para operar. Então, esse olhar, quando a gente está levando para as empresas, a gente leva primeiro o quê? A importância desses temas emergenciais que estão trazendo para o mundo um novo olhar, um novo formato de condução do seu processo produtivo, né? Uma forma
que já estão chamando de economia verde. Então, a primeira coisa que a gente traz é que, e fica muito claro, a maioria das empresas elas pensam assim, avaliação financeira e econômica. Esse é o olhar dela. E isso a gente já está dizendo que é antigo, isso é passado, isso é ontem. Quem continuar com esse olhar de avaliar a sua organização apenas pelo resultado financeiro e só cuidar do lado financeiro, ela está fadada a ser uma empresa do passado. Ela não vai continuar, né? Não vai garantir a sua longevidade. Qual é o novo formato? O novo formato ele surgiu muito forte e com a trazida do conceito do triple bottom line pelo John Elkington, que fala que as empresas, para criar o seu valor, né, elas precisam sempre, de uma forma harmônica, conduzir a sua organização com no mínimo 3 dimensões, de uma forma bem equilibrada. A questão econômica, sim, ela precisa dar lucro, mas da mesma forma e com o mesmo peso, a questão ambiental e a questão social. Porque se ela não tiver esse cuidado com esse tripé, ela não terá sucesso. Ela virá a ter prejuízo. Isso mesmo. Temos exemplos vários. Se a gente pegar a crise que teve nos Estados Unidos, teve o banco Lehman Brothers, centenário. Por que será que quebrou aquele banco? Claro para nós que foi falta de ética, falta de transparência. Que são valores que estão voltando ao top do gerenciamento das organizações. E ainda na outra entrevista com o advogado, estavam falando da questão da ética. Sim. A questão da ética, ela vem sendo assim, permanentemente trazida à baila em todos os temas, em todas as circunstâncias. Seja ela na questão da gestão pública, seja ela na questão da gestão empresarial e na vida relacional das pessoas. Então, aliás, o senhor citou o exemplo do Lehman Brothers, esse banco que quebrou, e a partir daí, e já há alguns anos atrás, algumas empresas multinacionais elas começaram a adotar aqueles princípios de compliance, ou seja, obediência rigorosa a princípios, a leis, a princípios éticos, e isso nós estamos começando a notar de que a sociedade passa a exigir. O senhor, como consultor que atua com empresas, o empresariado, de um modo geral, está percebendo que a sociedade está mudando, o próprio poder público também começa a atentar para essas questões? Com certeza, Bernardo. Porque se você pegar hoje, por exemplo, temos eu digo assim, é um fator que ele deixa muito claro que essa mudança ela é real, factível, está acontecendo. Nós temos hoje, todo mundo conhece a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela lançou um desafio às empresas chamado Pacto Global, ou Global Compact, né, há alguns anos atrás. E hoje nós temos mais de 5.000 empresas no mundo que fizeram voluntariamente a sua adesão ao Pacto Global. Que são 10 princípios que regem, na verdade, essa nova conduta para um mundo sustentável, para o desenvolvimento sustentável. E a base principal, primordial, né, tanto nesse como quando você fala sobre responsabilidade social empresarial, é uma relação ética e transparente com as suas partes interessadas. O compliance, ele veio alicerçar e fortalecer essa relação. Porque ele cuida justamente dessa apresentação da questão financeira, mas de uma forma ética e diferenciada. Sujeita ao quê? A todas as possibilidades de validação pelas outras partes. E é isso que vai valorizar. Não é o que eu digo, está certo, está correto, e eu não preciso mais que ninguém verifique. Eu apresento minhas contas, eu dou a transparência, eu digo meus pontos positivos, eu digo meus pontos negativos. E minhas soluções para esses que possam ser melhorados. Aliás, tem inclusive indicadores, né? Os etos indicadores. Isso, você falou muito bem, porque os indicadores etos, e aí eu acho que a gente sempre fala, as pessoas falam, quando falam da questão
do desenvolvimento, né? O Brasil não é uma expressão. E aí eu quero assim, elogiar, é digno de elogio, o Instituto Etos. O Instituto Etos ele foi criado em 1998 por um grupo de empresários brasileiros, né, no sentido de justamente buscar essa mudança do processo. E desde lá eles vêm trabalhando, né? O Oded Grajew, inclusive, foi um dos grandes fundadores, também foi fundador da Abrinq, né, que está sempre à frente, cuidando das nossas crianças no Brasil. Mas o Brasil, hoje, ele é reconhecido mundialmente como um dos países mais desenvolvidos na produção de ferramentas administrativas para a questão da responsabilidade social empresarial. Por causa do quê? Por causa da construção e do desenvolvimento desse Instituto Etos para empresas. Então, é uma ONG que funciona no Brasil e ela criou esses indicadores. Esses indicadores eles são simples de serem trabalhados. Nós levamos ele às empresas e usamos os indicadores sempre como a porta de entrada para a responsabilidade social. Porque ao momento que a gente aplica esses indicadores junto a um comitê, a todos os colaboradores e gestores da empresa, eles começam a entender que algumas coisas eles já faziam sobre responsabilidade social. Né? E outras, eles nem sabiam o que é responsabilidade social e eles têm que começar a pensar e executar aquele processo. Temos alguns exemplos. Quando você fala de relação com o teu público interno, né? Muitas empresas nunca passou pela cabeça saber qual é a situação da esposa do funcionário, ou se os filhos estão estudando e onde estão estudando, em que série estão estudando. Isso, cuidar da família do teu colaborador, no sentido de conhecer e saber as circunstâncias que ele está, é responsabilidade social. Então isso começa a mudar. E o Etos trouxe essa preocupação. Perguntar para a sua empresa, né? E isso já teve alguns casos assim até cômicos e tristes, né? Você chegar na empresa para começar a desenvolver um trabalho de consultoria, como aconteceu conosco, e a gente chega e começa a falar sobre a questão da diversidade. Olha, temos a questão da diversidade e tal. Não, diversidade aqui na empresa é plena, né? Daí você faz a primeira pergunta, puxa, que legal, né? E como é que está a distribuição dos cargos gerenciais na questão de gênero, entre homens e mulheres? Não, nós só temos homens. No comando. Então, onde é que está a diversidade? Não cabe a diversidade nessa empresa ainda. Então, você tem que começar a fazer esse trabalho. Eles nunca mapearam a diversidade existente, que virá pensar em avançar nesse capítulo. As diferenças salariais? Diferenças salariais. O salário da mulher negra, né? Tem gente que diz assim, se você quer ter uma empresa, um negócio aqui de lucro, só contrate uma mulher negra, que é o menor salário brasileiro. É a mulher negra. E o que ela faz diferente da mulher branca? A menos. Ela faz igual ou muito mais. Isso não é mais cabível nessa questão e nesse mundo corporativo. Tá? Quantas pessoas com mais de 45 anos você está admitindo e mantendo no teu grupo de talentos? Aliás, o senhor fez uma conferência outro dia, até era num evento relacionado ao Dia do Idoso, e o senhor colocou princípios muito interessantes relacionados com as pessoas já que chegam à terceira idade, a partir dos 45, 50, 60 anos. Eu gostaria até que o senhor aprofundasse nessa área. Ok. Hoje, né, essa questão da sustentabilidade, da responsabilidade social, ela começa a trazer, né, e tem alguns motivos claros. Né? O pessoal fala que a juventude que aí está, que está chegando das universidades, nas empresas, a geração Y, que é uma geração que quer resultados rápidos, imediatos, para subir na empresa, para ter melhores circunstâncias. Mas também, ao mesmo tempo, para a empresa ter solidez no seu conteúdo, ela precisa contemplar o quê? Contemplar a diversidade, trazendo todas as suas minorias. Quanto mais minorias estiverem contempladas na sua organização, a riqueza na construção de valores será maior.
Porque cada um trará o quê? Junto consigo, da sua minoria, da sua raça, da sua origem, do seu país, né? Ele vai trazer o quê? Toda uma cultura, toda uma formação diversa. E a hora que você soma essas culturas diversas, o teu bolo vai ficar muito mais consistente, muito mais rico. E aí que eu digo que as empresas hoje estão, algumas já, buscando justamente em pessoas acima de 45 anos, pessoas que estão, às vezes, já alijadas do campo do mercado de trabalho, estão buscando novamente. Porque precisam dessas pessoas para dar o quê? Continuidade e usar da sua experiência, do seu conhecimento, da sua sabedoria, nesse novo processo que é o quê? Buscar essa economia verde, buscar esse mundo com desenvolvimento sustentável. E esses princípios, professor Juvenal Correia Filho, eles são válidos para todo tipo de empresa, para os órgãos públicos, ou se destinam mais às grandes corporações? Você falou muito bem. Essa é uma dúvida que muita gente tem e acha que sustentabilidade e responsabilidade social é alguma coisa apenas para quem? Para grande empresa, para multinacional. Erro, engano. Se nós pegarmos aqui em Curitiba, eu vou te dar o nome de uma panificadora confeitaria que é exemplo em responsabilidade social empresarial e sustentabilidade. Saint-Germain, panificadora Saint-Germain. O CEO deles, o Heitor, ele vem há mais de 12 anos fazendo um trabalho de manutenção da responsabilidade social empresarial. Então, E é uma panificadora. E é uma panificadora. Tá? Tem uma pousada ali em Santa Catarina que tem todo um sistema sustentável de manutenção. Tem aquecimento solar, tem composteira para receber todos os resíduos ocasionados, vai para a composteira, eles pegam o resultado da composteira e fazem todo o jardinamento, né? Eles têm controle efetivo de todos os indicadores de uso solar para saber se aumentou ou diminuiu, para reduzir custos. E com isso eles têm lucros. Essa pousada, ela é conhecida na Itália como referência para o pessoal vir visitar. Uma pequena pousada. Então, não é só a grande empresa, não é só a pequena. Eu digo hoje que a sustentabilidade, ela passa por todas as organizações e todas as formas de se organizar. Se nós levarmos para o núcleo chamado família, a sustentabilidade faz parte desse novo processo. E nós vamos ver, inclusive, que no passado era a receita. Né? Correto. E muitas coisas vieram a mudar. Tá? Temos exemplos, por exemplo, as empresas, quando começaram a pensar um pouco nessa questão da sustentabilidade, elas começaram a entender que, para elas continuarem crescendo e agregar valor, elas precisariam atender o quê? Atender cliente. Mas muitas não entendiam isso claramente, não tinham essa profundidade. E foi interessante, e aí eu sempre dou assim, o elogio às mulheres, né? Que elas têm essa capacidade, e eu tenho uma mulher que eu julgo assim, de grande conhecimento, de grande resultado no que ela fez no mundo, chamada Anita Roddick. Anita Roddick, ela é uma dona de casa que, numa situação de dificuldade financeira, teve que ir ao mercado empreender. E ela se transformou na proprietária da The Body Shop Cosméticos Internacional. Em 1965, essa mulher, com um olhar diferenciado, ela arranjou uma encrenca tremenda com todos os seus pares da área de cosméticos no mundo. Porque naquela época, o que acontecia? Para fazer o teste daquele produto que se passa no olho feminino, o tal do rímel, né? Eles faziam teste em animais. Se o animal não ficasse cego, eles colocavam à venda. E ela foi totalmente contra quando descobriu isso. Que isso não poderia acontecer.
Não se pode gerar beleza em matando ou deixando cego um outro ser, mesmo que não seja humano. E aí ela começou a construir esse novo perfil de empresa dela. E não parou aí. Ainda na década de 60, ela veio ao Brasil para negociar diretamente com os índios princípios e plantas para que ela levasse e fossem utilizadas, mas de uma forma sustentável. Ela já falava lá na década de 60 de manejo sustentável das nossas florestas, coisa que os brasileiros, muitos ainda não entenderam e só conhecem a motosserra, né? E aí aquela briga, não, eu preciso cortar para criar gado. Será que é tudo isso? Então, esse equilíbrio ela conseguiu fazer com que acontecesse. Então, ela trouxe essa demanda. Aliás, o senhor também tem citado nas suas conferências o exemplo da Pepsi, da GE. Eu gostaria até que o senhor abordasse esses exemplos que servem para todos nós. A gente está chamando de ponto doce da sustentabilidade. O pessoal fica com isso, ponto doce da sustentabilidade. O pessoal ouve falar muito de ponto doce quando vai jogar golfe, né? Porque o ponto doce no golfe é aquele local onde a ponta do taco bate na bolinha para que ela vá o mais longe possível, o mais correto possível, com o menor esforço necessário. Então, dessa mesma forma, criou-se essa metáfora do ponto doce da sustentabilidade, dizendo o seguinte, que quando a empresa ela tem os seus interesses, ela tem que pensar naquilo que a Anita Rodrigues falou, que é justamente quem vai fazer e dizer o que eu devo fazer e como cobrar, não sou mais eu empresário, é o cliente. Então, para que eu atenda essa questão da sustentabilidade, eu vou pegar os interesses do colaborador com os interesses do nosso público interessado, são nossos stakeholders, nossas partes interessadas, e vou estar trazendo uma sobre a outra. Quanto maior esse espaço de conversão entre as duas, mais nós estaremos atingindo esse ponto doce. E é assim que eu consigo fazer o quê? A mudança de uma economia do método antigo para uma posição nova. É aquilo que nós estamos fazendo. E é aquilo que fez, por exemplo, a PepsiCo. E tantas outras empresas. A PepsiCo fez o quê? Quando chegou em 1998, ela entendeu que ela tinha que mudar a postura. E a Pepsi sempre foi a segunda depois da Coca, né? Exatamente. Sempre ela estava na segunda. E ela começou a modificar seu processo de gestão no mundo. E ela entendeu isso. Que para ela ter visibilidade, continuidade, longevidade, ela precisava o quê? Atender a necessidade das pessoas. Então ela pegou toda sua gama de produtos e começou a fazer uma análise do que era bom para as pessoas e o que não era totalmente bom para as pessoas. Então ela começou, por exemplo, a negociar a compra da aveia Quaker, um produto saudável, Tropicana, salgadinhos assados e outros sucos e águas necessários. Então, ela pegou e fez o quê? Direcionou o negócio, ela direcionou para o ponto doce, buscando o quê? Alimentos saudáveis. E começou a produzir, a partir de 2001, 2002, essa linha de produtos saudáveis. Quando chegou em 2004, o que aconteceu para a surpresa da Coca-Cola? As ações da PepsiCo passaram 13% a Coca-Cola. A Coca-Cola ficou louca. Ela nunca tinha sido segunda. Nunca tinha sido. Saiu correndo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E sem perder a fórmula da Coca-Cola. Sim. Né? Passou o quê? 2 anos, 3 anos, a gente sentiu isso. Eu falava isso nas palestras, pensando, não, mas isso aí... O que aconteceu aqui em Curitiba? Como sinal desse movimento da PepsiCo. A Coca-Cola veio aqui e comprou o quê? Comprou nosso Mate Leão. Exatamente. Por quê? Uma bebida saudável. Então a Coca-Cola começou a direcionar
os seus produtos para produtos Saudáveis. saudáveis. Foi aqui para o nosso interior do Paraná e comprou sucos. Tem a Del Valle, sucos de laranja, também aqui, alimentos saudáveis. Né? Então, ela direcionou para o ponto doce. E assim as grandes empresas estão fazendo. Então, aconteceu com a Coca-Cola, né? McDonald's. Depois que ele foi, vamos dizer assim, vítima, né, mundialmente, de um filme que mostrou os malefícios ocasionados pelos seus produtos, né, na questão da obesidade americana, eles pararam para pensar. Tanto é que nós vamos aqui em Curitiba, eu falo Curitiba porque nós estamos aqui na cidade, fica fácil das pessoas perceberem, mas em qualquer uma das unidades do nosso Brasil, vai no McDonald's, hoje ele tem o quê no seu cardápio? Alimentos saudáveis. Salada, suco, frutas, alimentos saudáveis. Exato. Então eles estão direcionando aquilo que vai impactar. E aonde isso tem impacto, por exemplo, com o poder público? Certo. Tudo isso vai impactar nas questões de saúde pública, Correto. que geram um enorme custo para a nação, para o Estado e para o município. Correto. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Juvenal Correia Filho e o tema foi Sustentabilidade e Responsabilidade Social. Professor Juvenal, nós teremos que fazer outras entrevistas, porque tínhamos vários tópicos Com certeza. a serem abordados, mas eu quero agradecer muito a sua participação no programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, uma satisfação. E pensem sempre. Recomendo a todos que façam uma leitura da Carta da Terra, que é uma carta direcionada a todas as nações, ela não tem fronteira. E aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia de quem participou, foi o Frei Leonardo Boff e Paulo Freire. Tá? Na Argentina, Mercedes Sosa. E assim, pessoas dessa natureza e desse quilate construíram essa carta. Então, sigam, a olhem, a apreciem e multipliquem esse conhecimento. Tá? Muito obrigado. Obrigado.